Boa noite, meus amigos e minhas amigas. No nosso canal Escola Teológica Católica, vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, para que possamos fazer um vídeo de acordo com a vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora, Mãe da Igreja, e Nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes da gente gravar o nosso vídeo de hoje, vamos se inscrever no nosso canal, gente. Você que ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos, por favor. Tá? Nos dê aí essa graça esse ano da sua inscrição, do seu comentário. Deixa aí o seu comentário, sua pergunta, o que você quiser abordar aí para nos ajudar e nos ajude a divulgar esse canal de teologia católica. Nós precisamos evangelizar esse povo. Nós estamos oferecendo um curso bíblico, estudando a palavra de Deus, não é? Nós estamos estudando aí o Antigo Testamento. Então me ajude a evangelizar, passando os meus vídeos para frente. Você que assiste os meus vídeos, aquela pessoa que você acha que gosta, compartilhe e peça para a pessoa se inscrever. Por favor, na igreja, nos grupos. Tá? Então, por favor, me ajude aí no canal a evangelizar. Tá bom? Fala aí, ó, tem um canal aí católico, né, fiel à igreja. Tá? Então, por favor, me ajude aí. E você que ainda não estudou a Bíblia, vamos estudar a palavra de Deus. Tá? Se você quiser começar lá do Gênesis, vai aí na playlist aí, você pode começar lá do Gênesis. Eu já estou no livro de Samuel, já estudamos todo o Pentateuco, né? Já estamos nos livros históricos, tá? Nós estamos estudando o segundo livro de Samuel, já estamos no finalzinho do livro de Samuel, estamos estudando sobre o rei Davi, o maior rei de Israel, não é? Davi foi o maior rei de Israel, foi o único que reinou sobre as 12 tribos de Israel, inclusive da qual Jesus, né? Por isso que a gente fala Jesus, filho de Davi, da descendência do próprio Davi, tá bom? Nós vimos na aula passada, não é? Aquele episódio muito triste da morte do filho do rei, Absalão. Davi tinha muitos filhos, só que infelizmente os filhos de Davi não eram muito fiéis a Deus, não é? E por ambição, eles queriam o reinado do próprio pai. Olha que absurdo. Os filhos do rei queriam ser, né, rei, né, no lugar do próprio pai. Absalão era um deles. E o rei tinha um servo chamado Joabe, que ele não perdoava. Ele, não é? Claro que o rei não mandou que ele matasse Absalão, mas ele acabou lá matando o filho do rei. Então nós terminamos no capítulo 18. Na Bíblia de Jerusalém, é a página 456. Se você quiser me acompanhar, na Bíblia de Jerusalém, a página 456, nós paramos no capítulo 18. Hoje nós vamos estudar o capítulo 19, que é a continuação. Tá? Na aula passada, nós terminamos com os servos. O rei estava lá esperando as batalhas, né? Porque era um tempo que Israel guerreava contra os pagãos, e o rei estava lá no palácio querendo saber notícias do filho, preocupado com o filho. E terminamos com os servos de Davi vieram dar a notícia.
O rei, achando que estava tudo bem, que o filho dele estava salvo, mas foram dar notícia ao rei que o filho dele tinha morrido. O rei, né, ficou muito triste, não é? Então nós vemos aí no capítulo 19 o sofrimento de Davi, não é? Todo mundo que é pai, todo mundo, quem é pai, quem é mãe, sabe disso, que o filho pode não prestar. Eu falei um pouco sobre isso na aula passada. Não é? Às vezes o filho não é um bom filho, não é? Às vezes até está no mundo das drogas, bate nos pais, não fala com os pais. Eu conheço vários. Não é? O filho não dá nem uma ligadinha para o pai e para a mãe, mas o pai e a mãe... Lembra de Tobias? Lembra do filho pródigo? Que foi embora, pediu a herança, gastou, e o pai lá todo dia ia lá, né, no caminho, olhar para ver o filho, se o filho vinha. Quando ele avistou o filho, ele mandou fazer uma festa. Tobias a mesma coisa. Quando, né, Tobit, o pai do Tobias, nós vamos ler, se Deus quiser, o livro de Tobias é belíssimo, né? O Tobias foi viajar com o anjo Rafael, e todo dia o pai dele e a mãe dele ficavam esperando a volta do filho. Então, gente, não adianta. Pai e mãe, né, é por isso que vem de Deus. Por isso que é um mandamento, honrar pai e mãe. Não é? Porque o amor de um pai, o amor de uma mãe, vem do próprio Deus. Claro, gente, tem as exceções, né? Essas mães malucas que jogam o filho no lixo, na lagoa, né? Mas isso aí a pessoa pode, essas pessoas ou têm problemas mentais ou essas seitas satânicas aí. Porque uma mãe sã consciência e um pai, né, que foi realmente bem criado, depende muito da criação também, não é? O pai, né, o filho que foi bem criado, né, com certeza ele também vai ser um bom pai. Então, claro, toda regra tem exceção, mas o pai e a mãe, né, que foram moldados, né, são tementes a Deus, né, eles, vamos dizer assim, dão tanto amor para o filho, que o filho pode até negar eles, né, mas eles vão continuar firmes. Davi, né, com tudo que o filho dele fez de mal para ele, ele ainda estava com esperança do filho estar vivo, mas o filho morreu e ele ficou num sofrimento terrível, não é? Está aí no capítulo 19, vamos ler, né, para a gente ver o sofrimento de Davi, o sofrimento, talvez você que é pai, você que é mãe, você também pode estar passando por isso, né? Às vezes você perdeu um filho, né, o seu filho foi embora, às vezes o filho nem morreu, mas às vezes o filho foi para o estrangeiro, foi trabalhar fora. Como que a mãe sofre até quando o filho casa? Não é? A mãe às vezes é tão agarrada com o filho, o pai é tão agarrado com o filho, e quando o filho casa, o pai sente, a mãe sente, mas é a lei da vida, né? Já tem esse ditado, né? Cria os filhos é para o mundo mesmo, né? Mas o importa é o amor. O amor tem que permanecer, e o filho, mesmo casado, ele tem que dar um suporte para o pai e para a mãe, dar uma ligadinha, não é? Então, se você já se casou, tem sua esposa, seus filhos, mas não deixe de ser presente. Vá lá um dia, ver seu pai, ver sua mãe, dá uma ligadinha para eles, seja presente, tá? Então, gente, a gente vai ver que o sofrimento de Davi e com o filho que não merecia. Então o rei tremeu, subiu para o quarto que está acima da porta e caiu em pranto. Olha aí, choro. Então não é pecado você chorar. Perdeu um parente, não precisa ser filho, pode ser qualquer, né? Não tem, você pode chorar, mas chore com fé. Não é pecado você chorar, mas não faça escândalo também, né? Porque às vezes você não viveu bem, né, em vida com seu filho, com seu pai, depois que morre fica lá. Isso aí, gente, eu quero falar para você. Faça para o seu pai, para sua mãe, enquanto está vivo. Depois já não tem mais jeito. Claro, você pode mandar celebrar uma missa, rezar por eles, mas, né, faça enquanto está vivo. E se você já perdeu seu pai, você ainda tem sua mãe, você ainda tem seus irmãos, aproveite. Você não faz a sua parte enquanto é vivo, aí depois que morre fica com peso na consciência. Aí vai buscar lá nesses lugares aí, eu quero saber notícia do meu pai e da minha mãe. Faz enquanto está vivo. Seja um filho presente, como eu falei, vá na casa deles, dê um abraço, dê um beijo, fala que ama, para depois você não ficar com peso na consciência e agora tem que ir lá saber notícia do meu pai. Lá no além não tem como saber mais não. Agora é só pedir a Deus, né, pela alma deles e pronto, acabou. Eles não voltam aqui mais. Então, você que é filho, faça a sua parte enquanto você tem, para depois você não se arrepender, né? Então o rei chorou, né?
E dizia enquanto andava: meu filho Absalão, por que não morri eu em teu lugar? Olha o amor, né? O que é o amor de um pai por um filho que não merece? Esse é o amor verdadeiro. Amar é dar-se a quem não merece, acha que merece e ainda faz mal para você. Esse é o verdadeiro amor. Por isso que Jesus é a figura do rei Davi. Jesus nos amou até o fim, deu a vida por nós, né? E sem a gente merecer, porque a gente não merece por causa dos nossos pecados. Olha até onde vai o amor de Deus por nós. E tem gente que fala que Deus não nos ama. O que mais Deus tem que fazer? Se deu seu filho por nós. Então olha o amor que Davi tinha por um filho ingrato. Absalão, meu filho, avisaram a Joabe. Joabe era o servo de Davi que tinha matado o filho de Davi. O rei chora e se lamenta por causa de Absalão. A vitória naquele dia se transformou em luto para todo o exército, porque o exército compadeceu naquele dia que o rei estava em grande angústia por causa de seu filho. Naquele dia, o exército entrou na cidade como faria um exército coberto de vergonha por estar fugindo no combate. O rei tinha o rosto coberto e clamava em alta voz: meu filho Absalão. Joabe se aproximou do rei ao interior da casa e lhe disse: tu cobres hoje de vergonha o rosto de todos os teus servos que hoje salvaram a tua vida. Por quê? Porque o filho queria matar o próprio pai para ficar no lugar dele. Era um filho ingrato. E dos teus filhos e das tuas filhas, e das tuas mulheres e das tuas concubinas, porque amas os que te odeiam e odeias os que te amam. Então, o servo dele não teve medo de falar com ele. Mas é pai. A gente às vezes não tem que entender. Mesmo que o filho não vale nada, é aquilo que eu falei. Não é? Mas o pai é pai, a mãe é mãe. Não é? Mas o servo dele falou uma coisa interessante. Você ama os que te odeiam, quer dizer, ama o teu filho que estava querendo te matar para ficar no teu lugar, e odeias aqueles que te amam, né? Os teus servos, aqueles que estão ali, né? Junto com você em todo o tempo. Mas é coração de pai, é coração de mãe. A gente tem que entender. É o que eu falei. Por mais que o filho não preste, pai e mãe vai amar até o fim. Não é? Pois demonstrastes hoje, né, que os teus chefes e servos nada são para ti. Porque agora sei que se Absalão estivesse vivo e nós todos mortos hoje, tu acharias tudo muito bem. Então ele falou a coisa, né, que o rei deve ter ficado pensativo. Você queria o quê? Que o seu filho estivesse vivo e a gente tivesse morrido, depois de tudo que seu filho fez com você? Mas é pai, né? A gente tem que entender. Vamos, rogo-te, sai e fala aos teus servos, porque eu juro pelo Senhor, se tu não saíres, não haverá ninguém que passe contigo esta noite, e isso será para ti um mal maior do que todos os males que têm caído sobre ti, desde a tua mocidade até o dia de hoje. O rei se levantou e veio assentar-se à porta e anunciou a todo o seu exército: eis que o rei está assentado à porta. E então todo o exército se reuniu diante do rei. Então, eu acho que agora o rei tomou, né? Acho que aquela palavra de Joabe, né, caiu no coração dele, e ele, até porque o filho já tinha morrido mesmo, não ia voltar mais mesmo. Então já é o segundo filho que Davi perde. Ele tinha perdido aquele filho do adultério, lá com a mulher de Urias, que nós vimos, não é? E agora ele perdeu Absalão também, né? Aliás, o terceiro filho. Ele também perdeu Amon, que tinha lá estuprado a própria irmã, Tamar, né? E o outro filho dele foi lá e matou o próprio irmão. Terceiro filho que Davi perde, não é? Então, gente, olha só que coisa terrível. Mas é isso mesmo, né? Infelizmente, é a fraqueza humana mesmo, não é? Aí o que vai acontecer? Não é? Depois que houve essa guerra entre que o filho dele morreu, Davi ele vai voltar para Jerusalém. Ele tinha se escondido do próprio filho, que o filho queria matá-lo para usurpar o lugar dele. Então ele volta para Jerusalém. Diz aí: Israel fugiu, cada um para a sua tenda. As 12 tribos de Israel, cada um para a sua tenda, não é? Em todas as tribos de Israel, que são 12, lembrando, né, 12 tribos de Israel,
tá? Os filhos de Jacó. E todo o povo discutia, dizia-se: foi o rei quem nos livrou das mãos dos nossos inimigos. Foi ele quem nos salvou da mão dos filisteus. Né? Porque matou lá o gigante Golias e depois derrotou todo o exército filisteu. Né? E agora teve de fugir da terra para longe de Absalão. Tá vendo? Teve que fugir do próprio filho que queria matar. Quanto a Absalão, que tínhamos ungido para que reinasse sobre nós, morreu na batalha. Que esperais, portanto, para fazer o rei voltar? Então, eles tinham ungido, né, o povo ingrato tinha ungido, né, Absalão como rei, mas não valia, essa unção não vale, que eu expliquei já. A unção só valia quando o rei era ungido pelo profeta, né? Tinha um ritual, como tem hoje também os nossos sacerdotes também, que só podem ser ungidos pela igreja. Então, quem não é ungido pela igreja no sacramento da ordem, não vale. Se tem diácono, padre, bispo, e já houve até papa que não foi ungido legitimamente pela igreja. A igreja já teve 37 antipapas. O que é isso? Né? Papas que não foram considerados verdadeiros. Por quê? Não foram eleitos pela igreja, foi pelo povo. A igreja não é uma democracia. Se a igreja fosse uma democracia, ela já tinha acabado. Entendeu? Então, o Papa ele só pode ser eleito pela igreja. Então já houveram 37 antipapas na história da igreja. Papas que foram eleitos sem autorização da igreja. Eu vejo gente falando aí, né? O Papa Francisco é um antipapa. Não, senhor. O Papa Francisco foi eleito. Todos os papas legítimos da igreja, que são 267, foram eleitos pela igreja, ungidos pelo Senhor. Tá? Então esses 267 são papas verdadeiros. Esses 37 que eu falei, que a igreja tem os nomes deles lá, esses não foram ungidos. E se tem bispo, padre e diácono sendo ungidos sem autorização do Papa, aí não vale. Não pode ser ungido. Então aqui eles começaram o rei deles tinha morrido, então eles começaram a perceber, não, né? Foi errado o que nós fizemos, então vamos mandar o rei voltar, Davi. Não é? Então o rei Davi mandou dizer aos sacerdotes, Sadoc e Abiatar. Então, aí tá vendo? Os sacerdotes é que tinham que ungir os reis, ou os profetas, tá bom? Eram as tribos de Levi, as tribos dos sacerdotes, ok? Falai com os anciãos de Judá. Lembrando que Davi era da tribo de Judá. Jesus também era da tribo de Judá. Tá? Os anciãos hoje para nós são os bispos. Tá? Porque sereis vós os últimos a trazer de volta o rei para casa, a palavra de todo Israel chegou aos ouvidos do rei. Vós sois meus irmãos, sois da minha carne e dos meus ossos. Porque sereis os últimos a trazer o rei de volta, a palavra de todo Israel chegou todavia ao rei. E dizeis a Amasa: não és tu o osso meu não és tu osso meu e minha carne? Que Deus me faça este mal e acrescente este outro, se não estiveres para sempre ao meu serviço, como chefe do exército em lugar de Joabe. Assim foi um só o sentimento de todos os homens de Judá, como o coração de um só homem. E mandaram dizer ao rei: vem tu e todos os teus servos. Por quê? Porque, né, o Joabe tinha matado lá o filho do rei. Então o rei estava bravo com ele. Né? O rei estava sentido com o Joabe porque ele tinha matado o próprio filho. Né? Então, por isso que ele colocou esse Amasa como o novo ajudante lá do rei Davi, no lugar de Joabe, ok? Então o rei voltou e chegou até o Rio Jordão, onde Jesus foi batizado. Judá tinha chegado a Gilgal para ir encontrar-se com o rei, para ajudá-lo a atravessar o Jordão, para ele ir para Jerusalém. A toda a pressa, Semei, da tribo de Benjamim, desceu com os de Judá ao encontro do rei Davi. Vinham com ele
os homens de Benjamim, o doméstico da casa de Saul, seus 15 filhos e 20 servos desceram com eles antes do rei ao Jordão, e a barca ia de um lado para o outro para fazer passar a família do rei e agradá-lo. Então, o rei voltou para Jerusalém com toda a sua família, atravessou o rio Jordão e foi para Jerusalém. Tá? Semei, filho de Gera, atirou-se aos pés do rei, em sinal de reverência, quando ele atravessava o Jordão, e disse ao rei: que o meu senhor não me tenha por culpado, e não te lembres do mal que o teu servo cometeu no dia em que o senhor meu rei saiu de Jerusalém. Que o rei não guarde isso no coração, porque o teu servo reconhece que pecou, e hoje sou o primeiro de toda a casa de José, da tribo de José, outro filho de Jacó, a descer perante o senhor meu rei, porque ele tinha ficado, né, do lado lá do filho do rei, de Absalão. Abisai, filho de Sárvia, tomou então a palavra e disse: não é certo que Semei merece a morte por ter amaldiçoado o ungido do Senhor? Mas Davi disse: que tenho eu convosco, para que vos torneis hoje meus adversários? Poderia ser alguém condenado à morte hoje em Israel? Não tenho hoje a garantia de que sou rei sobre Israel. O rei disse a Semei: não morrerás, e o rei o jurou. Então o rei perdoou. Né? Ele poderia até ter morrido, porque ele amaldiçoou o ungido do Senhor. Olha como é que Davi tinha um bom coração. Ele fez o mesmo com Saul. Não matou Saul, que queria matá-lo, não é? E aqui, ó, ele não também fez nada contra esse homem que amaldiçoou o próprio rei. Ele perdoou, tá vendo? Então Davi, ele tinha um grande coração. Isso que encantou o coração. Por isso que Atos diz que Davi era o rei segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele tinha os seus erros, os seus pecados, mas Deus olha o coração. Deus olha aqui dentro. E Davi era uma boa pessoa. Né? Então ele perdoou lá, né, o homem que tinha blasfemado contra o próprio rei. Tá? Aí depois conta a história do filho de Saul, tá? Que tinha descido perante o rei. Tá? E nós podemos passar, porque aí vai acontecer o mesmo que eu já tinha lido. O mesmo que eu li sobre esse caso, vai acontecer com o filho de Saul, que se chamava Mefibaal. Né? Aí conta aí que o filho de Saul, né, também, né, chegou lá no Rio Jordão, se prostrou diante do rei, pediu perdão, não é? Né? E falou bem do rei. Não é? E olha só que bonito que ele fala do rei. Mas o Senhor meu rei, versículo 28. Mas o Senhor meu rei é como um anjo de Deus. Faz o que parecer bem aos teus olhos. Porque toda a família do meu pai merece do Senhor meu rei somente a morte. Porque ele era filho de Saul. E Saul muitas vezes quis matar Davi. Mas Davi não. Davi nunca quis vingança contra Saul. E tinha até amizade com o filho dele, Jonathan. Não é? E olha o que Davi fala. Que direito tenho, pois, de implorar ainda ao rei? O rei disse: por que continuar falando? Eu decido que tu repartirás as terras. E o Melifal disse ao rei: fique ele contudo, pois o Senhor meu rei voltou em paz à tua casa. Então o rei ainda falou que ele poderia até dividir ali as terras com os irmãos dele, e ele agradeceu ao rei. Né? O rei não quis vingança contra ele por ser filho de Saul, pelo contrário. Né? Então realmente Davi tinha um bom coração. Né? Aí vai contar a história também de um outro homem que tinha se encontrado com Davi, um idoso, né, de 80 anos. Eu não vou ler para a gente poder ganhar tempo. Tá? Ele se chamava Berzelai. Ele tinha 80 anos, ele também se encontrou com Davi, não é? E Davi chamou ele para poder atravessar o rio com ele, mas ele não quis atravessar. Ele falou assim: eu já estou velho, não é? Então não vou atravessar mais não, vou ficar por aqui mesmo. Então Davi falou: então tudo bem, então você pode ficar aí que eu vou atravessar e vou voltar para Jerusalém. Entendeu? Então ele se despediu com um beijo. Tá? Interessante, os judeus, eles... os gestos deles de cumprimentar era com um beijo no rosto.
Por isso que Judas beijou Jesus e Jesus falou para Judas: Judas, você traiu o filho do homem com um beijo, Judas, porque os judeus eles cumprimentavam com um beijo no rosto. Então esse velhinho de 80 anos, ele se despediu, não é? Com um beijo. Olha só que bonito, versículo 40. Todo o povo passou o Jordão, e então o rei passou, beijou a Berzelai e o abençoou. E Berzelai voltou para sua casa. Então, era a forma que eles tinham de cumprimentar, era com um beijo, né? Gente, o beijo é uma coisa, é um sinal de carinho, né? Então não tem problema nenhum você dar um beijo até no seu pai, no seu irmão, não é? Não tem problema nenhum, né? Hoje ficou esse machismo, né? Homem não pode beijar outro homem, não tem problema nenhum. Davi beijava, né? Jesus mesmo beijava, todo mundo, né? Então não tem no rosto, né, gente? Estou falando beijar no rosto, não tem problema nenhum, tá bom? Judá e Israel disputavam o rei, tá? Então aqui começa as brigas, né, das tribos para que Davi fosse rei, né, de todas as tribos, ok? Então o rei prosseguiu em direção a Gilgal, tá? E todo Israel foi com ele, assim como Judá. Fizeram passar o rei, também metade do povo de Israel, e eis que todos os homens de Israel vieram ter com o rei e lhe disseram: por que os nossos irmãos, os homens de Judá, se apossaram de ti, e fizeram passar o Jordão ao rei, a sua família e a todos os homens de Davi com ele? Então todos os homens de Judá responderam aos homens de Israel: é porque o rei é mais aparentado comigo. Por que te irritas por isso? Comemos nós as espécies do rei? Ou nos trouxe ele de alguma coisa? Responderam os homens de Israel aos homens de Judá: eu tenho 10 partes sobre o rei, e mesmo sobre Davi tenho mais direitos que tu, porque me desprezaste. E não fui eu o primeiro a promover a volta do meu rei, mas as palavras dos homens de Judá foram mais ofensivas do que as dos homens de Israel. Tá? Então, gente, eles estavam brigando para que Davi reinasse sobre eles, né? E Davi, ele vai realmente reinar sobre as 12 tribos de Israel. Só que ele era da tribo de Judá, por isso que ele, né, ele reinava nas 12 tribos, mas a tribo de Davi era a tribo de Judá. Por isso que Jesus também vai nascer, né? A própria Maria e São José também era da tribo de Judá. Tá? Depois vai continuar as guerras entre Israel lá, né, e os pagãos, ok? Havia um homem chamado Seba, da tribo de Benjamim, que tocou a trombeta e disse: não temos parte com Davi, nenhuma herança com os filhos de Jessé, cada qual para suas tendas, ó Israel. Sempre tem um, não é? Para poder rebelar o povo, né? Infelizmente. Todos os homens de Israel abandonaram Davi e foram a Seba, filho de Bocre. Mas os homens de Judá ficaram junto do seu rei, do Jordão até Jerusalém, tá vendo? Judá sempre foi fiel, tá vendo? Sempre foi fiel a Davi, por isso que Jesus nasceu nessa tribo. Davi foi para o seu palácio em Jerusalém. Então Davi voltou lá para Jerusalém, onde era o seu palácio. O rei tomou as 10 concubinas que tinha deixado para guardar o palácio, lembrando que Davi tinha muitas mulheres, já falei sobre isso, e pôs em confinamento, provendo-lhes a manutenção, sem jamais delas se aproximar, e elas ficaram segregadas até o dia em que morreram, como viúvas de um vivo. Olha que interessante. Davi tinha 10 concubinas, mas depois que ele voltou para o palácio, ele não teve relação com elas. Olha que interessante. Ele tinha 10 mulheres, sustentava elas, mas não tinha relação mais com elas. Por que a gente não sabe. A Bíblia não fala, não é? Será que ele já estava cansado? Não sei, né? Já estava velho? Não sei também. A explicação. Mas ele tinha lá as 10 mulheres, mas não tinha relação mais com elas até o dia que elas morreram. Interessante, mas continuava mantendo elas, né? Se fosse hoje, hein, já pensou? Acho que muita mulher ia querer isso, hein?
O homem bancar ali, eu tô brincando, gente, só pra gente descontrair um pouquinho, né? Não vou nem brincar com isso, porque as pessoas levam a sério. Ele tá assistindo aqui, a gente tá brincando, a pessoa vai levar a sério. Então, quer dizer, mas hoje já pensou? Um homem sustentar 10 mulheres e não pedir nada em troca? Né? Então, vou largar essa conversa de lá, senão o pessoal vai levar a sério aí. Mas a gente não sabe realmente o que aconteceu. Aí vai acontecer o assassinato de um servo de Davi pelo Joabe, não é? O rei disse a Amasa: convoca-me os homens de Judá nos 3 dias, e quanto a ti, permanece aqui. Partiu Amasa para convocar Judá, mas demorou-se além do... Aí aqui, gente, conta, né, que ele vai convocar o povo, mas vai se encontrar com Joabe. Aquele Joabe que Davi tinha despedido, não é? Ele vai se encontrar com Joabe e Joabe vai matá-lo, não é? É até uma cena bem triste, né? O Joabe vai acabar matando ele, não é? Diz aqui no versículo 8: estava perto da grande pedra, trajava uma roupa militar com um cinto que prendia a espada na bainha, a qual saiu e caiu. Joabe perguntou a Amasa: vais bem, meu irmão? E com a mão direita segurou a barba de Amasa para o beijar. Era o gesto que eu falei de beijar, tá vendo? Tá? Mas olha só, mas aqui ele não vai beijar por bem, vai beijar por mal. Amasa não percebeu, a espada de Joabe tinha na mão, e este lhe cravou no abdômen, derramando-lhe nas entranhas no chão. Não foi preciso dar-lhe um segundo golpe, e Amasa morreu. Tá vendo? Joabe e seu irmão Abisai partiram em seguida, perseguindo Seba. Então, olha só o que ele fez. Beijou ele, enquanto ele estava beijando, foi lá e matou ele. Então, o beijo, como foi o beijo de Judas, pode ser um beijo para o bem e pode ser um beijo para o mal, para você trair uma pessoa. Quantas vezes, não é? A gente trai uma outra pessoa até com um beijo. Não é? Os amantes, às vezes o marido está traindo a mulher está traindo o marido. Começa com um beijo, aí depois tem outras coisas que a gente sabe. Não é? Então, gente, o beijo é uma coisa muito séria. A igreja ensina que a gente tem que ter muito cuidado com as demonstrações de carinho. Não é pecado nenhum, como eu já falei, você abraçar, beijar uma pessoa, mas cuidado. Cuidado para não ser um beijo de Judas. Não é? Um dos moços de Joabe, parando perto de Amasa, disse: quem é amigo de Joabe e é por Davi, siga Joabe. Amasa jazia ali no meio do caminho, numa poça de sangue. Vendo que todos paravam, aquele moço tirou Amasa do caminho e pôs no campo e cobriu o corpo com o manto, porque ele observou que todos que passavam perto dele se detinham. Depois que Amasa foi afastado para fora do caminho, todos iam passando sem parar, seguindo Joabe na perseguição a Seba. Então, Davi não aprovou, né, essa matança toda. Né? Então Davi não pediu para que Joabe fizesse isso, mas Joabe fez por quê? Porque Davi tinha tirado, né, o privilégio dele, tinha dado para esse cara chamado Amasa, né? Então ele, por inveja, né, e com um beijo, né, nós chamamos de irmão, e o matou. Né? É a traição. Quantos irmãos se traindo, né? Quantas famílias se traindo, quantos amigos se traindo, não é? Fazer o quê? Seba atravessou todas as tribos de Israel. Eles se reuniram e vieram e cercaram e levantaram junto à cidade e chegaram a... aqui, gente, eu vou pular porque é aquelas guerras que vão continuar entre Joabe lá e os inimigos lá de Israel, tá? És tu Joabe? Perguntou uma mulher. Ele porventura disse: sim, sou eu. Escuta a palavra da tua serva. Então ela disse: faça-se consulta a Abel e o assunto está encerrado.
Quanto a mim, eu sou formada de homens de Israel, íntegros e leais, ao passo que tu pretendes destruir uma cidade e a metrópole em Israel. Por que queres acabar com a herança de Israel? Respondeu Joabe: longe de mim querer destruir ou arruinar. Não é disso que se trata, mas um homem da montanha de Efraim, chamado Seba, se revoltou contra o rei Davi. Basta que me entregueis e eu suspenderei o cerco da cidade. A mulher disse a Joabe: pois bem, jogaremos a cabeça dele por cima da muralha. A mulher afrontou todo o povo apenas com a sua sabedoria, e degolaram Seba e jogaram a cabeça a Joabe. Então ele mandou soar a trombeta e se afastaram da cidade. E cada um foi para a sua tenda. Joabe, porém, voltou para Jerusalém, para junto do rei. Então, gente, não devemos nos assustar por causa dessas matanças, né? Cortar a cabeça, né? Era a mentalidade da época, gente. Infelizmente, o povo do Antigo Testamento era assim, eles só entendiam essa linguagem, né? Eles não tinham a diplomacia de hoje, a conversa de hoje. O jeito deles era isso mesmo, era o olho por olho, dente por dente, era assim mesmo. Então, por isso que o Antigo Testamento, como eu já falei, não é fácil da gente entender, não é? Infelizmente, não é muito fácil a gente entender o Antigo Testamento. Joabe comandava todo o exército de Israel. Banaias, filho de Joiada, comandava, né, os pagãos. Adoram era chefe de Corvéia. Josafá, filho de Eliúde, era o arauto, né? Aí aqui, né, diz que Siva era o secretário, Sadoc e Abiatar eram os sacerdotes. Além desses, também Ira, um nome que difícil, era sacerdote de Davi. Então, Davi sempre andava rodeado de muitos sacerdotes, não é? Porque era a tribo uma das tribos de Israel, a tribo de Levi, era a tribo dos sacerdotes que ofereciam o sacrifício a Deus, né? Um cordeiro às 6 da manhã e às 6 da tarde, ok? Então, gente, paramos aí no capítulo 20 do segundo livro de Samuel. Se Deus quiser, na semana que vem, tá, nós vamos terminar o segundo livro. Eu não sei se vai dar para terminar, né? Mas eu vou tentar terminar, que ainda tem aí um pedacinho desse segundo livro de Samuel, tá? Mas já estamos no finalzinho do segundo livro de Samuel, finalzinho aí do reinado de Davi, né? Davi aí já está se aproximando da velhice, mas ele vai passar o trono dele para o seu filho, Salomão, não é? Então, no livro dos reis, que é o próximo livro, nós vamos ver o final da vida de Davi e o começo do reinado do rei Salomão, filho de Davi, né? E, se Deus quiser, né, não sei se vai dar para a gente terminar na próxima aula, vou tentar, mas também não quero correr, tá? Mas nós já estamos aí chegando ao final, né, desse segundo livro de Samuel. Então, espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, né? Que, se Deus quiser, na próxima aula a gente continua. Não é fácil, como eu já falei, já vivo batendo nessa tecla, gente. Não é fácil entender o Antigo Testamento, não é fácil. Complicado, né? É uma cultura totalmente diferente da nossa, um povo totalmente diferente do nosso, não é? Mas é o povo que Deus escolheu para dali nascer o Salvador, né? Jesus vai nascer, inclusive, da descendência de Davi, da tribo de Judá, como eu já falei aqui, não é? É os desígnios de Deus, né? É assim mesmo, né? Nós somos assim mesmo. É um povo de cabeça dura, difícil, mas Deus vai, né, entrando na cultura desse povo, purificando a cultura desse povo, até que eles pudessem, como diz São Paulo, na plenitude dos tempos, receber o Filho de Deus. E muitos não vão nem aceitar, né? Paciência. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, pergunta, deixa aí. E na próxima aula, se Deus quiser, nós vamos continuar, né? E aí na reta final do segundo livro dos reis. Amém? Do segundo livro de Samuel. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.